Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como escrever um romance no estilo do século XIX, tá? Então, primeira, claro, não vou pedir para você escrever um livro, né, gente? Fique calmo aí, mas a gente vai entender como funciona isso. Então, eu tenho aqui os elementos da narrativa, né? Que eu vou planejar aí o gênero, o movimento literário. Então, aqui ó, se há um livro que você queira ler, mas ainda não foi escrito, então você deve escrevê-lo, disse aí Toni Morrison. Então, é bem interessante que você pense em escrever um livro também, por que não, né? Mas para fazer isso, como eu faço? Primeiro eu tenho que planejar. Eu posso escrever de improviso? Sim, mas geralmente isso não dá muito certo. A primeira coisa que você tem que fazer é um esqueleto, um plano de como você vai escrever. E é claro, a melhor maneira é você, depois disso, você colocar alguns improvisos. Vão vindo ideias e você vai colocando improviso. Mas, em primeiro lugar, fazer aí o esqueleto desse romance. Romance, a palavra romance está ligada a livro. Quando eu falo, eu escrevi um conto, então é um único conflito. Quando eu escrevi um romance, são vários conflitos, ou seja, fica um texto muito maior e ele tem toda uma estrutura diferente que você vai. Diferente não, ele é igual ao conto, só que ele tem mais conflitos aí para você resolver. Então você vai escrever aí, e vamos levar em consideração o século XIX. Nós estudamos romantismo, ultrarromantismo, realismo e naturalismo. Né? Então você pode usar a vertente do romantismo, você pode ser mais romântico, ultra romântico, pode escrever uma tragédia, uma coisa bem forte, ou pode escrever de uma maneira realista com as mazelas da sociedade, e aí você vai escolher, né? Como é que vai ser o seu romance. Nesse caso, eu escolhi aí para falar um pouco para vocês sobre o Frankenstein, da Mary Shelley, que escreveu esse livro quando ela tinha 18 anos, no século XIX, e ela foi a primeira pessoa a escrever esse tipo de romance, que é um romance de terror, né? Então, aí você vai ter o romance gótico. Então, você pode escrever um romance que pode ser uma vertente mais romântica ou mais realista? Pode. E aí, nesse caso, esse romance romântico gótico, que trata de, pode ser vampiros, monstros, sociedades secretas, e aí eu até coloquei aqui o Crepúsculo, é um filme que foi baseado num de um romance romântico gótico. Pode ser histórico, pode ser indianista, pode ser regionalista, aí do sertanejo, pode ser urbano, que é dentro da cidade, psicológico, a pessoa lutando contra os seus problemas, né, mentais, autobiográfico, policial, entre outros, certo? Então, você escolheu o tema, o jeito que você vai escrever o seu livro, tá? Então, você vai planejar o seu roteiro. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, como eu falei, você não vai escrever de improviso, você vai planejar primeiro aí no começo. Quem serão os personagens? Qual será o local, a época, né? E uma ação, um pensamento que cause suspense. Então, porque assim o leitor vai querer ter vontade de continuar a ler, né? Aqui no Victor Frankenstein, que Frankenstein não é o nome do monstro, o monstro se chama monstro, porque ele não era ninguém, ele não tinha nome. E Victor Frankenstein foi o cientista que era um homem ambicioso e quis criar, né? Ele sabia que ele conseguia reanimar a carne humana, né? E ele quis fazer esse experimento. Então, qual foi a ideia principal? Um cientista, vamos dizer, maluco, né? Para o tempo dele, que quis fazer uma coisa que era errada, que era juntar pedaços de corpos, porque ele não achou um corpo inteiro, pegou os da pesquisa da faculdade e ele montou esse monstro. Então a pessoa fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Então o leitor já fala assim, será que esse monstro viveu? Será que esse monstro matou alguém? Será que ele fez? O que ele fez? Então aí vem o desenrolar dos acontecimentos, que é o meio da história. Então essa história, ela tem uma ideia principal e aí ela vai mudar de direção. Ela vai ter um problema, um conflito difícil de solucionar. Pode ser um conflito entre pessoas, pode ser um conflito da natureza, pode ser um conflito da sociedade, né? Ou pode do seu próprio eu, né? Depressão, ansiedade. Então eu coloquei aqui, ó, algumas coisas que podem causar o conflito. No
caso do Frankenstein, o monstro, ele queria viver como ser humano, ele começou a ter sentimentos e pensamentos, e ele queria uma noiva para ele queria, primeiro ele queria conviver com o Victor, né? E o Victor ficou assustado, porque ele ficava vigiando a casa do Victor e tal. E aí o que acontece? Esse monstro, ele queria uma noiva, o Victor não queria fazer, ele acabou fugindo, ele acabou encontrando outras pessoas, ele ficava vigiando a vida de outras pessoas, e nesse meio tempo que ele ficava vendo a vida das outras pessoas, ele se tornou como se fosse parte da família deles. Ele ficou vigiando e achando que ele também fazia parte da família. Quando ele foi se apresentar para essa família, a família não aceitou, falou, meu Deus, começou a gritar, viu um monstro horrível, tal. E aí ele acabou matando as pessoas porque ele ficou com raiva. E ele voltou e falou pro Victor que se o Victor não fizesse uma noiva para ele, que ele ia matar todo mundo, matar a noiva dele, do Victor, né? E aí ele faz a noiva, mas ele reflete que se ele deixasse esses dois monstros procriarem, o que seria do futuro? Ele não sabia o que ia acontecer daí. Então aí foi uma reflexão na época, né, para uma pessoa de 18 anos, fez uma reflexão que a ciência progredia de uma maneira na época, no século XIX, e essas questões já começaram a ser colocadas. Então, será que era certo fazer isso? O que ia acontecer depois disso, né? Você criar algo, uma natureza que não fosse exatamente, vamos dizer que veio, né, do que a gente fala, não, criação de Deus, né, não era a criação do homem. Será que isso ia acontecer? Então ele acaba matando, ele cria a noiva, mas depois ele acaba matando a noiva para não acontecer isso. E aí claro, já dando uma de spoiler, né? Aí ele acaba matando toda a família lá, acaba matando a noiva do Victor Frankenstein e foge. E o Victor, ele vai caçar o monstro, porque ele ficou com muita raiva, ele vai caçar esse monstro e ele vai para lugares, né? Ele chega no final e ele acaba encontrando uma pessoa lá acho que era no Polo Norte, Polo Sul, se não me engano, e ele vai procurar esse monstro e acaba fazendo um amigo, conversa comigo, só que ele ficou muito debilitado, muito doente, porque ele viajou muito no frio e ele acaba depois morrendo, né? Então a gente já teve um clímax aí todo que foi a emoção de ele matar, né, a família, ele matar a noiva e depois o monstro matar a família dele. E aí qual é o final de tudo isso, né? O final mesmo, que aí qual foi isso foi o final, mas aí qual foi o desfecho? O desfecho aí traz uma solução que pode ser boa ou ruim, não necessariamente terá um final feliz, mas depende do que você quis abordar com a sua escrita. Então aqui, ó, o Victor, ele morre, o monstro acaba vendo ele morrer, porque ele estava lá onde o Victor estava procurando ele vê o Victor morrer, ele chora, porque foi o criador dele que fez isso, ele se arrependeu das coisas, e ele foi para o lugar mais gelado do mundo, para nunca mais ninguém encontrar com ele. Então esse foi um final que demonstra o quê? Demonstra que ela quis dizer que se fizesse uma criação dessa, teria que destruir, né? Ou ficar no fim do mundo para ninguém encontrar, né? Então teve um propósito nessa história. Não sei se vocês gostaram da história, mas ela foi muito famosa, ela na época, né? Hoje a gente tem tantas outras histórias, mas ela foi muito famosa na época. Apesar da, como eu falei, da vida trágica dela, ela ficou famosa. E aí a gente vai reconhecer os elementos da narrativa. Você vai ter que saber se é você que vai narrar ou se é a própria história, ou se você vai contar a história de terceiros, né? Nesse caso aqui, do Frankenstein, ele é contado da seguinte forma: a pessoa que encontrou, começa no final, a gente vai falar disso também, ela começa no final, o amigo que encontra ele lá bom, acho que é Polo Sul, no Polo Sul, e começa a contar a história, e depois o
o Victor começa a contar também, e aí depois a parte que o monstro começa a contar a história, então ele é contado a 3 vozes, né? Então narração, ela pode ser em terceira pessoa, pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente. Então você sabe tudo. O que é observador? O cara só tá olhando e falando, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, mas eu não sei o que passa na cabeça dos personagens. Ou onisciente, aquele que sabe tudo, ele conta opiniões, sentimentos, pensamentos do personagem. Você também pode falar de tempo, você tem que falar do tempo. Como que você vai falar? Você vai usar um tempo cronológico, né? Ou psicológico. Então, aqui, ó, no tempo cronológico, eu tenho aqui o evento 1, 2 e 3. Então, a Márcia saiu de casa, a Márcia entrou no ônibus, né? Ou posso usar o tempo psicológico, que as pessoas vão pensando, vão imaginando as coisas, vão contando sem ter um tempo definido. Isso pode ir para frente, para trás. Eu estou pensando de alguma coisa que aconteceu na minha infância, de repente eu já venho para os dias de hoje. Então esse é o psicológico, né? E o espaço, né? Você vai ter que criar um mundo para os seus personagens, que vai ser real e imaginário. E também você pode criar um que seja real, com transformações imaginárias, que podem vir da ciência ou da magia, né? Então aí, por exemplo, esse é um mundo imaginário do Star Wars, né? Não existe isso daí. Eu já tenho aqui, ó, no Jurassic Park, eu tenho um mundo que era real, e aí eles criaram, com a clonagem dos dinossauros, a ciência criou aí ideias imaginárias de dinossauros que voltaram a existir, certo? Eu posso ir a quarta coisa aqui, que eu vou dar vida aos personagens. Parece fácil, mas não é só a aparência. Você vai ter que fazer o seguinte, precisa tecer uma rede de relacionamentos. Então, quando a Mary Shelley criou aquela ideia do Victor Frankenstein, ela criou lá o professor dele, não aceitando as ideias dele, ela criou a família dele, um amigo que ele tinha, a irmã do amigo que acabou se tornando a noiva dele. Então, ele teceu uma rede de relacionamentos. E cada personagem tem que desenvolver um comportamento psicológico específico, né? Então você vai criar um protagonista, vai descrever a aparência, contar um pouco da sua história e descrever o perfil psicológico. Depois você vai criar os coadjuvantes, todos que estão em torno dele, e fazer a mesma coisa. E por último aqui você vai tecer também um perfil forte para o antagonista, que, como eu falei, pode ser também, né, de uma tempestade. Então eu tenho que falar como que ela é, como ela está vindo. Então eu tenho que descrever também. É meio que